tarde! Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos continuar estudando sobre os órgãos do sentido. Mas antes de começarmos a falar um pouquinho mais sobre o tato, eu quero que você venha comigo e vamos relembrar um pouquinho sobre os 5 sentidos. Você lembra do que nós falamos na aula anterior? Pois é. Hoje nós vamos relembrar a aula do Zoom e vamos dar então continuidade falando um pouco mais sobre o tato. Bom, para começar, nós vamos relembrar quais são os 5 sentidos. Temos então a visão, temos o paladar, temos o tato, temos também como órgão do sentido o olfato e também temos como órgão do sentido a audição. Estes, formam os 5 sentidos. E como a professora explicou na aula do Zoom, ele serve para nós o quê? Percebermos o nosso ambiente, Com o tato, ou seja, com a nossa pele, percebemos temperaturas, percebemos, se ao tocar uma coisa ela é lisa ou ela é áspera, Também falamos um pouquinho sobre diversos tipos de sentir, De sentirmos o nosso ambiente por meio da audição, quando ouvirmos o barulho do passarinho, ouvimos o barulho da sirene, quando ouvimos o barulho, dos carros passando na rua, utilizamos nossa audição. Quando a mamãe faz aquela comida bem gostosa, através do olfato, nós sentimos o cheiro gostoso, não é verdade? Tudo isso nós falamos na aula do Zoom. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o tato. O tato, representado pelas mãos, ele serve para o quê? Para nós sentirmos, as coisas ao tocar. Não se pode utilizar o tato se não for o quê? Através do toque. E o tato, nada mais é que a nossa pele extremamente sensível, às sensações. Lembrando que a nossa pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Agora eu quero que você veja um vídeo, que vai falar um pouquinho mais sobre a pele. Confira! A pele é como se fosse uma armadura poderosa. Ela separa a gente do mundo exterior e nos protege. Você sabe qual que é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Nos protege contra invasões de fungo, vírus e bactérias. Controla a nossa temperatura. É responsável pelo tato. E ajuda a manter músculos e ossos no lugar. A pele tem 3 camadas. A mais externa e fina se chama epiderme. E é a grande protetora do corpo. Ela é feita de proteína e de resto de células mortas. A próxima camada é a derme, que tem vasos sanguíneos, raiz de pelos, glândulas lubrificadoras e produtoras de suor. Abaixo há uma camada de gordura chamada hipoderme, que ajuda o corpo a manter a temperatura. Você sabia? Num corte ou arranhão, certas células são arrancadas e outras morrem. Para refazer a pele, uma equipe entra em ação. Um grupo de células do sangue faz uma barreira para impedir a entrada de bactérias, formando uma casquinha que protege o
ferimento. Por baixo dela, as células se multiplicam depressa para substituir as camadas perdidas. Por isso, nunca arranque as casquinhas dos seus machucados. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Quanta curiosidade legal, né, que você pode perceber nesse vídeo. Agora, continuando falando um pouquinho mais sobre o tato, né, nós vamos falar sobre pessoas que só têm a habilidade de ler com as mãos. Você sabia que existem pessoas que só conseguem fazer a leitura com as mãos? Isso mesmo. E não é a Libras, a professora não está falando da Libras. Eu estou falando do Braille. Não enxergam, né? Elas precisam se adequar a uma nova linguagem, né? E essa linguagem também é utilizada o quê? O tato, ou seja, as mãos. No Braille, as pessoas, olha só, utilizam as mãos para ler. E esses pontinhos, cada pontinho desse, né, ele representa uma letrinha. Você sabe quem foi que inventou o Braille? Pois é, a professora trouxe um vídeo bem interessante falando sobre o Braille. Confira aí o nosso próximo vídeo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 4 de janeiro. Neste dia, no ano de 1809, nasceu Louis Braille, educador e inventor do sistema de escrita e leitura para cegos que recebeu seu nome. Nasceu na pequena cidade de Couvray, a cerca de 40 quilômetros de Paris, na propriedade agrícola dos seus pais. O seu pai trabalhava com couro e por isso a sua oficina estava repleta de objetos pontiagudos. E foi brincando na oficina do pai que o pequeno Braille, então com 3 anos, perfurou um dos seus olhos. O ferimento acabou infeccionando e a infecção passou para o seu outro olho e aos 5 anos de idade, o pequeno Braille já estava totalmente cego. De forma surpreendente para aquela época, a sua família deu-lhe todo o apoio possível, ensinando o jovem Braille a se locomover sozinho pela cidade. Apesar de não saber escrever e não poder ler, frequentou a escola local até aos 10 anos, onde demonstrou ser extremamente inteligente e com uma memória fora do comum. Aos 10 anos, ingressou no Instituto para Jovens Cegos de Paris, uma das primeiras escolas do mundo dedicadas a jovens com algum tipo de deficiência visual. Nessa escola, conheceu um sistema de leitura e escrita desenvolvido por um dos fundadores, Valentin Haihui, que não era cego, mas que esteve sempre dedicado a ajudar pessoas com esse tipo de dificuldade. Através desse sistema, Braille pôde ler pela primeira vez na vida, mas como o sistema envolvia letras muito grandes, os livros eram extremamente pesados e as obras muito resumidas. Além disso, o método de escrita do sistema Haihui era artesanal e envolvia muitos procedimentos manuais, impedindo que pessoas cegas pudessem escrever. Com apenas 12 anos, o jovem Braille conheceu um sistema de comunicação militar desenvolvido pelo capitão Charles Barbier, do exército francês. Tratava-se de um sistema de escrita e leitura baseada em pequenos pontos e traços em relevo numa tira de papel, cujo objetivo era agilizar o envio de pequenas ordens no campo de batalha. Como eram escritas em relevo, permitia ao soldado ler as ordens mesmo na escuridão completa, apenas pelo tato. Braille ficou fascinado com esse sistema e, com apenas 15 anos, conseguiu unir esse conceito com o sistema Haihui, criando um alfabeto tátil completo.
A primeira versão foi publicada em 1829, quando ele tinha 20 anos. Mas em 1837, com 28 anos, publicou a versão definitiva, bem mais simplificada e de muito mais fácil acesso e aprendizado. Nessa época, Braille já era professor no Instituto para Jovens Cegos de Paris, e apesar de ser respeitado e admirado pelos seus alunos, era ignorado e visto com desdém pelos outros professores, que insistiam em seguir usando o sistema Raiui. Por esse motivo, enquanto vivo, Braille não teve o seu sistema ensinado no Instituto. Morreu muito jovem, com apenas 43 anos, vítima provavelmente de tuberculose. 2 anos após a sua morte, e por enorme pressão e insistência dos alunos, o seu sistema passou a ser ensinado no Instituto de Paris em 1854. Devido à simplicidade do sistema e principalmente à facilidade e rapidez de escrita, espalhou-se rapidamente, primeiro pela França e depois por toda a Europa. Em 1882, era o sistema padrão no continente europeu e em 1916 passou também a ser universalmente adotado nos Estados Unidos, com um sistema formalizado para o inglês tendo sido adaptado em 1932. O sistema manteve-se praticamente inalterado nas décadas seguintes, mas a evolução tecnológica facilitou muito seu aprendizado e também a leitura em si. Por exemplo, terminais eletrônicos táteis permitem que grandes obras sejam completamente traduzidas, sem a necessidade de se editar grandes e pesados volumes. Em 1952, no centenário da sua morte, o seu corpo foi trasladado para o Panthéon de Paris e a sua mão, num gesto simbólico, foi enterrada em Couvray, na sua pequena cidade natal. Em 2009, nos 200 anos do seu nascimento, foram cunhadas moedas em sua homenagem, e a Enciclopédia Britânica refere-se a Louis Braille como um dos 100 inventores mais influentes de toda a história da humanidade. Um homem extremamente inteligente, que através da sua genialidade, simplificou e adaptou os sistemas de leitura e escrita para cegos, abrindo todo um novo mundo. Como ele costumava dizer, o acesso à comunicação é, no seu sentido mais amplo, o acesso ao conhecimento. Muito bem, agora que você sabe quem foi o criador do Braille e por que motivo ele fez isso, nós vamos ter agora a nossa explicação da atividade, tá? Preste atenção para fazer bem direitinho a sua tarefa da apostila. Vamos para a explicação da atividade então. Muito bem, a nossa atividade de hoje vai falar um pouquinho mais sobre o tato, né? A professora explicou, né, que o tato faz parte da nossa pele. A pele é que sente, né, se está frio, se está calor, o que é gelado, o que é quente, o que é áspero, o que é liso. E na página 80 nós temos aqui, falando um pouquinho mais sobre o Braille, né? As pessoas que não têm a visão, ou seja, não conseguem enxergar, elas fazem um treinamento especial para ler textos com as pontas dos dedos. Para isso, elas usam um código chamado Braille, cujas letras são representadas por pequenos relevos na superfície a ser lida. Aí aqui no exercício número 2, você vai observar essas duas imagens, tá bom? E vai destacar as roupinhas, né, que o Fábio tem que usar no calor e que a Adriana precisa usar no frio, tá certo? Em seguida, você vai completar as respostas aqui, nas linhas pontilhadas. Fábio está com calor, Adriana está com frio, tá certo? E no exercício 3, o que mais podemos descobrir por meio do tato? Aí você vai colocar a sua resposta aqui nessas linhas pontilhadas, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje. Muito bem, agora que você já sabe o que precisa ser feito na atividade de hoje, vamos encerrar a nossa aula de ciências, tá bom? Nós vamos nos encontrar nas próximas e eu espero você, tá certo? Beijinho pra você e tchau, tchau!